Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração nesse momento. Meus amigos, nesse momento eu me encontro aqui nas margens do rio Araguaia, que divide Mato Grosso e Goiás. Estou aqui bem ao leste de Mato Grosso. De cá é Goiás e cá Mato Grosso. Meus amigos, nessa tarde eu resolvi vir aqui nesse local, um lugar bonito, como os senhores podem estar observando, obra do Criador. E nessa oportunidade vou trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Se encontra no livro do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus. Meus amigos, eu quero vos trazer uma reflexão da parte de Deus por meio desta palavra, porque eu acredito que muitas pessoas em nossos dias vivem essa mesma situação. A maioria das pessoas, dos seres humanos, vive preocupado com a eternidade. Eles, às vezes, se tivessem a oportunidade de estar de frente com Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, talvez a sua pergunta seria a mesma: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta inteligente, uma pergunta que com certeza está no coração, na mente da maioria das pessoas, porque todo mundo, no fundo, sabe que tem uma eternidade pela frente. Mas aqui nós vemos, eu tiro dessa passagem várias lições para a nossa vida. A primeira é esta: a preocupação com a vida eterna, que quase todo mundo tem. Mas a maioria das pessoas procura em caminhos errados. A palavra de Deus, no livro de Provérbios de Salomão, se não me falha a memória, no capítulo 13, versículo 12, diz que há muitos caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é os caminhos da morte. No livro de São João, no capítulo 14, Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente Cristo, somente Jesus, por meio do sacrifício do Calvário, é capaz de lhe dar o direito da vida eterna e tirar do seu coração a preocupação com a eternidade. Porque todo mundo tem essa preocupação, por mais que tenta se disfarçar. Mais adiante, eu aprendo que este jovem, ele se tentou justificar diante de Cristo. Quando Cristo mostrou para ele dos mandamentos, ele sentiu naquele momento, creio eu, que aliviado. Ele diz: não, Senhor, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas pessoas que talvez como este moço também conhecem os mandamentos de Deus e sabe, às vezes, talvez por alto, né, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Esse moço conhecia bastante sobre isso. Ele disse para Jesus: eu tenho guardado desde a minha mocidade.
Porém, Jesus, que conhece o fundo do coração das pessoas, o interior de cada pessoa, Jesus sabia que, apesar de conhecer os mandamentos e de guardá-los, ele guardava, não só conhecia como guardava, mas ele estava com seu coração preso às riquezas, porque ele possuía muitas propriedades, era um homem rico. O que eu quero deixar para você nessa tarde, senhor, senhora, jovem, criança, que um dia vai estar assistindo esse vídeo, não sei aonde, em algum lugar desse planeta Terra. O que lhe prende distante de Cristo? Esse moço aqui era as suas propriedades, que eram muitas, e você? Talvez os prazeres desse mundo te mantêm distante de Cristo. Você às vezes até conhece os mandamentos. Não sei se você tem guardado esses mandamentos, mas talvez você conheça. Eu não sei, talvez os vícios tenham te distanciado de Cristo, e se Jesus dissesse para você, larga a mão dos seus vícios, vem e segue, talvez você se retiraria triste, como foi o caso desse moço. Esse moço aqui, ele teve um encontro com Cristo, ele estava preocupado com a eternidade, mas ao mesmo tempo seu coração estava preso em suas riquezas, em suas propriedades, que eram muitas. Eu quero lhe deixar uma palavra da parte de Deus nesse momento, meu amigo, minha amiga, nesse local, aqui nas margens do rio Araguaia, divisa de Mato Grosso com Goiás, bem próximo de onde eu moro. Eu escolhi esse local aqui por ser um lugar bonito, um rio muito famoso, né? Aqui ele divide Mato Grosso e Goiás, mais embaixo ele divide o Pará e o Tocantins. Eu escolhi esse local aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus. O que te separa de Cristo? Suas riquezas, os prazeres do mundo? Meu amigo, essa vida aqui é uma passagem. O apóstolo Tiago ele diz assim, mas o que é a vida? Ela é como um vapor que aparece por um momento e depois se vai. Então eu quero lhe deixar um conselho nesse momento, você que vai assistir esse vídeo em algum lugar, entrega a sua vida a Cristo, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará por você. Jesus Cristo, o Mestre, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, um dia ele diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, ou o que dará o homem resgate da sua alma? Somente Jesus Cristo, por meio do sacrifício do Calvário, ele pode te salvar. Que o Senhor Jesus possa entrar em sua vida, que você seja liberto, que qualquer que seja algo que lhe prenda distante de Deus, que lhe impede de aproximar-se de Cristo, você possa deixar de lado e possa entregar os seus caminhos ao Senhor. Deus te abençoe, que a mão do Eterno seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que a bênção de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, seja derramado sobre o seu coração. Meu amigo, leia a palavra de Deus. Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam. Eu não estou aqui, ó senhor, senhora, para lhe falar de religião, porque religião não vai te levar ao céu, mas eu estou aqui para lhe falar de Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Aceita Jesus como seu Salvador, e você terás um tesouro no céu. E o dia que você deixar essa vida, a sua eternidade está garantida com Cristo. Não faça como esse moço, preocupado com a eternidade, guardador dos mandamentos, mas um coração preso em suas riquezas. Talvez o seu coração não esteja preso nas riquezas, talvez você não seja possuidor de tantas riquezas como ele, né? Ele era proprietário de muitas riquezas. Mas talvez alguma coisa lhe impede de entregar-se totalmente a Cristo. Quero lhe deixar essa palavra nesse momento, rogando ao Senhor que te abençoe, que te guarde. Que o anjo do Senhor seja a sua companhia. Deus te abençoe. Forte abraço. Que Cristo possa ser prioridade em sua vida.
Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fique com esse cenário bonito. E Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.